Cumprimentamos a todos com a gloriosa paz do Senhor. Gostaríamos de, nesta manhã, fazer uma meditação rápida no Evangelho que escreveu São João. Evangelho que escreveu São João. Deus tem uma palavra para você. São João, capítulo de número 15. Evangelho que escreveu São João, capítulo 15. Jesus, ele diz assim, versículos 1º e 2º. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vou repetir, São João, capítulo 15, o verso 1 e 2. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Amados, eu estava meditando aqui nessas passagens esses dias e comecei a escrever algo aqui. Nunca mais eu tinha feito a live e entrei agora assim inusitadamente, porque esta semana eu estava ali embaixo no jardim olhando uma árvore que eu tenho aqui, um pé de abacate. E esse pé de abacate ele já faz quase de 12 anos que está aqui e nunca colocou abacate. Era um pé de enxerto, na verdade, mas eu fiz algo que não era para ser feito com ele, porque um pé de abacate de enxerto, ele logo ele dá 3 anos, ele está colocando abacate. Mas é que eu fiz uma poda, ele plantei no jardim ali e ele começou a crescer, né, naturalmente, e eu fiz uma poda nesse pé de abacate no tempo errado e na hora errada e da maneira errada. Esse pé de abacate, eu fiz uma poda em cima dele, uma poda radical, sem entender, cortei em cima dele para que ele não crescesse muito, cortei o galho central dele. E o pé atrasou e cada vez que eu pensava que ele ia botar, porque ele ficou baixinho, e cada vez que ele começava a crescer, o olho dele começava a brotar e crescer, eu ia lá e cortava de novo. E eu fui lá outra vez e cortei de novo. E no longo dos anos ele nunca botou, e sempre que ele crescia, eu não queria que ele crescesse, e eu pensava que ele ia botar naquele tamanho que eu estava podando, e eu ia lá e cortava em cima totalmente, e ele encruava e não colocava. E nessa história passaram-se muitos anos, até que, conversando com a pessoa, ele me disse, não, Mário, faça isso não, porque se você vai tirar a força do pé, por isso que ele não bota. E não é de enxerto, eu digo, e ele nunca colocou. Por quê? Porque eu podava assim por cima e tirava a força e fazia a poda de maneira errada. E hoje eu estou olhando assim porque eu estou vendo ele aqui, estou no primeiro andar e ele passou já o primeiro andar. E de lá para cá então eu deixei de podar o pé de abacate. Não fiz mais essa poda radical nele, desnecessária. E ele agora começou a crescer, se desenvolver, lançar galhos. Ele tá bem bonito. Um dia desse já colocou uma florzinha, eu venho adubando, né? Já tinha ameaçado ele de cortar e aquilo tudo. Mas insistindo com ele, porque eu fiz uma poda na hora errada, de maneira errada, no tempo errado, na verdade. E eu estava olhando ali para ele esses dias assim, eu estou olhando aqui para ele, está bem bonito. Eu estava olhando daqui da minha varanda, aqui dá para vê-lo, e eu tava esses dias assim embaixo do jardim olhando para ele e tentando imaginar ele colocando frutos. E eu fiquei
Deus me deu uma palavra, justamente no Evangelho de São João, no capítulo 15, no versículo 1 e 2, onde Jesus ele fala que ele é, ou seja, o pai dele, Deus é o lavrador. João 15, e o versículo 1 e 2 diz assim: eu sou a videira verdadeira. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, a tira, e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Aí eu entendi o que era que Deus estava falando naquele momento e que poderia falar conosco. Ou seja, Jesus ele estava falando aqui da sua vinha, da sua igreja, dos seus membros, né? Como uma árvore. Uma árvore, na vinha, nós procuramos o quê? Frutos, uva, vides, né? Nós procuramos numa vinha, procuramos uvas. E na vida de um cristão, o que é que Deus procura nas nossas vidas? E eu comecei a pensar nisso. Deus procura nas nossas vidas, na verdade, irmãos, frutos. Mas não frutos goiaba, jaca, não. Frutos do Espírito. Somos cultivados como árvores de Deus, plantação de Deus, para que venhamos a dar frutos. E esses frutos estão descritos aqui no livro de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22, que ele diz assim: os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E eu comecei a meditar então o que é, porque nós temos aqui nos frutos do Espírito que Deus requer para as nossas vidas. Ele diz aqui longanimidade e bondade, ou seja, bondade e benignidade. E estas palavras, elas são assim, são até sinônimos. Benignidade e bondade. E me chamou a atenção e eu fui procurar o significado de benignidade e bondade. Né? Parece idêntico, mas não é. No aspecto religioso, não é. Benignidade diz respeito ao caráter, ou seja, da pessoa. Né? Essa benignidade, ela é confundida, a benignidade é considerada sinônimo, mas não é, como eu disse aqui. Ela dá um significado do caráter do indivíduo, a benignidade. Do que você pode ter dentro de você. Benignidade está relacionada com o nosso caráter. E a bondade já, na verdade, ou seja, ela diz assim, a bondade, ou seja, o caráter de uma pessoa é formado por quem o educa. Benignidade, enquanto a bondade está relacionado às atitudes de uma pessoa, a bondade, as atitudes que você toma, a benignidade diz respeito ao seu caráter, à sua personalidade, que digo. Então, quando nós vemos uma pessoa benigna, ela já nasce benigna. Com esse aspecto, né, dessa benignidade. E quando nós vemos uma pessoa má, uma pessoa ruim, nós vemos com defeito do seu caráter. Então, bondade diz respeito às ações do indivíduo, a bondade. E o caráter, você já nasce, você tem um caráter formado. A personalidade não, a personalidade, você nasce com ela. Você é uma persona, você tem a sua persona, a sua personalidade, você é uma pessoa tranquila, light, né? Ou você é uma pessoa que já nasceu apressado, estressado. Então, isso diz respeito. Agora, a bondade diz respeito ao caráter. Por isso que nós temos, esse cidadão é um mau caráter. Essa cidadã é uma má caráter, né? Um péssimo caráter, porque foi formado de maneira errada, péssima. Teve uma educação péssima. Então, mau caráter diz respeito à bondade. Ou seja, as atitudes do indivíduo, o caráter. E eu fui olhar aqui, nessa situação, Jesus ele veio justamente para mudar não só as nossas atitudes,
com relação à bondade, e aquilo que nós temos dentro de nós, até mesmo pela regeneração, a nossa personalidade, ele pode mudar. A nossa benignidade, ele altera tudo que você tem dentro de você. Por isso que ele diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Nós vamos entender aqui, nós temos na Bíblia, eu estava meditando justamente nisso, em Gênesis, no capítulo 38, nós temos a história de Judá. Judá, ele gerou 2 filhos. Ele encontrou com a mulher, Gênesis capítulo 38, está lá. Gênesis 38 diz aqui assim. Se você tem Bíblia, você me acompanha. Gênesis capítulo 38. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu entre os seus irmãos e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Ira. E viu ali Judá, a sua filha, de um varão cananeu, cujo nome era Sua, e tomou e a entrou a ela. E ela concebeu e teve um filho, e chamou de Er. E tornou a conceber e teve um filho, e chamou o seu nome de Onã. E continuou ainda e teve um filho, e chamou o seu nome de Selá. E ele estava em Quezibe quando ela o teve. Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito. Chegou na idade adulta, Judá então tomou uma mulher para ele. E o nome dessa mulher era Tamar. Porém, primogênito de Judá, diz a Bíblia aqui, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã, entra a mulher do teu irmão e casa-te com ela e suscita semente a teu irmão. Porque naquela época, a tradição e a lei dos judeus, né, ela permitia, no caso desse, o cunhado assumiria, ele solteiro, assumiria a mulher e geraria um filho nela, se o irmão morresse. E esse filho que fosse gerado naquela mulher não pertencia à descendência daquele que gerou, mas pertencia à descendência do morto, do falecido, para que a descendência dele não ficasse esquecida, para que ele não fosse cortado da sua descendência. Então o filho que gerasse, ele pertencia não a quem gerou, mas ao falecido. Não sei se você está me entendendo. Então, Onã disse, ou seja, Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando entrava a mulher de seu irmão, derramava na terra para não dar semente a seu irmão. Preste atenção. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Deus matou os 2 irmãos, e Onã. Porque era mal aos olhos do Senhor, não sei qual era o comportamento dele com a mulher dele, aí Deus matou A Bíblia é categórica, explícita. Deus, o Senhor matou E depois matou Onã, porque na hora do relacionamento sexual ele derramava o sêmen fora para não gerar filhos, a Bíblia diz, ao irmão dele, para não dar semente ao irmão dele. O cabra era tão ruim que não queria deixar viva a descendência do irmão. E Deus não gostou disso e matou também o sujeito. E depois, né, ficou Selá, o mais novo, o filho mais novo. Então, corre essa história. Tamar, então, se arrumou de roupa diferente, ficou viúva, passou um tempo na casa dos pais. Assim foi Tamar, ficou na casa de seu pai. Passando-se por muitos dias, morreu também a filha de Sua, mulher de Judá. E depois se consolou Judá e subiu aos tosqueadores das ovelhas em Tímina. E Ira, seu amigo, o Adulamita, deram aviso a Tamar, dizendo: eis que o teu sogro sobe a Tímina a tosquear as ovelhas. Então ela tirou sobre si as vestes da sua viuvez, cobriu-se com véu, disfarçou-se e assentou à entrada das fontes que estão no caminho de Tímina, porque via que Selá já era grande e ela não lhe fora dada por mulher.
era direito dela ter o filho mais novo também para entrar ela e gerar descendência para ela. Mas o sogro não fez, para não dar, com medo de seu filho morrer também. E vendo a mulher, ela se disfarçou, ficou na entrada da cidade, colocou uma roupa diferente, e vendo-a Judá, teve por uma prostituta, porque ela havia coberto seu rosto. E dirigiu-se, ou seja, para ela no caminho e disse: vem, peço-te a entrar a ti, porque não sabia que era sua nora. Ele não sabia, estava disfarçada. E ela disse: que me darás para que entre a mim? Eu sei que ela deu, ou seja, deu o anel, deu o selo, deu o cajado e o lenço. Deu tudo isso, não pagou, deu como penhor, teve relação sexual com ela ali e foi embora. E depois voltou para pegar os objetos dele e dar o dinheiro a ela. Mas só que ela não estava mais. Ela tirou o disfarce e voltou para a casa dela. E ela ficou grávida, irmãos, do seu sogro. Veja a situação. E depois, quando ele soube que ela estava grávida, quis matá-la, porque ela havia adulterado, pecado. E quando ele foi matar, ela disse: não, o homem de quem eu estou grávida, eu tenho esses objetos dele. Mostrou o selo, o lenço e o cajado. Então ele caiu na real e disse: rapaz, eu não fui legal com essa mulher. Ela foi mais sincera do que eu. E não mais a matou, e não mais a conheceu também, parou ali. E moral da história, ela deu à luz, ela engravidou e deu à luz. E quando nasceu, olha que coisa maravilhosa. Mas aconteceu que, tornando ela recolher sua mão, ou seja, nascer aqui diz assim: aconteceu que, dando à luz, que um pôs fora a mão, e a parteira tomou-a e atou em sua mão um fio roxo, dizendo: este saiu primeiro. Mas aconteceu que, tornando ele a recolher a sua mão, eis que saiu o seu irmão e lhe disse: como tens tu rompido? Sobre ti é a rotura. E chamaram o seu nome Perez. E depois saiu o seu irmão, em cuja mão estava o fio roxo, e chamaram o seu nome Zerá. O cidadão ia sair, botou a mão para fora e recolheu a mão. O outro que estava lá aguardando saiu primeiro do que ele. O que estava com o fio roxo se recolheu no útero, no ventre, e o outro que não tinha nada saiu. Então ele ficou primogênito, então chamou o seu nome de Perez, e o segundo que estava com o fio roxo, Zerá. Ela teve 2 filhos. Justamente, eu estava meditando nessa passagem, irmãos, justamente aí que nós vemos como Deus trabalha. Nós vemos o que é uma poda de Deus, na verdade. Então, nessa noite, quando ou seja, nesse dia, no dia de hoje, quando a gente vai ver, e Jesus fala para limpar os galhos, podar, para que dê mais fruto. Aquele que não dá, a gente tem que cortar, tirar, recomeçar, para que frutifique mais. E eu fui verificar e fui estudar sobre as podas que nós passamos. E nesta manhã, eu quero falar para você sobre os diversos aspectos da poda. Não as podas das árvores em si, e também, mas as podas espirituais, aquelas que Deus faz nas nossas vidas, que muitas das vezes não são tão agradáveis, O que é podar? Podar é um ato que consiste em retirar das árvores os galhos secos, os excessos, os galhos mortos, aqueles que puxam a seiva, aqueles que não influenciam em nada e que atrasam o crescimento da árvore. Então a poda, ela serve justamente para isso. Então a poda, ela tem um fim específico. O fim da poda não é matar ninguém, sabe disso? A poda, ela tem um fim que não é para matar, mas para fazer com que a vinha ou a árvore, ela produza mais. E quando a poda vem nas nossas vidas, Deus não está te matando. Deus, ele quer simplesmente que você produza frutos satisfatoriamente, frutos em abundâncias, ou frutos de qualidade, irmãos. Então não se pode fazer uma árvore assim, não se pode também podar uma árvore que está no começo, como eu fiz com o meu pé de abacate. Eu peguei o pé de abacate e com 6 meses ele estava um pouquinho grande assim, eu fui lá e podei, cortei,
a força dele, eu quebrei a força daquele jovem pé de abacate que está lá fora. E nessa poda mal feita, nessa poda humana, sem a visão de Deus, ele não cresceu. Passou 12 anos e ainda está ali. Hoje, há uns 2 anos atrás, eu deixei de podar o pé de árvore, o pé de abacate. Eu estou olhando aqui para ele, ele está lindo. Passou do primeiro andar já, irmãos. Que coisa maravilhosa. Ele ficou baixinho, tronco grosso, e passou do primeiro andar e já está, eu sempre cuidando dele, colocando, né, adubo, colocando calcário, ajeitando, conversando com ele, para ver se ele faz alguma coisa ali, ele produz satisfatoriamente. Com Deus a coisa é do mesmo jeito. Então, não se pode fazer poda nas partes altas, no tronco central da árvore. Se você faz uma poda no tronco pinhão, naquele... Você corta ali, você estragou a árvore, você matou a força da árvore. A poda, ela deve ser feita nos galhos, aqueles que são bifurcados em 3, ou em 3, eles ficam assim, ou em 4, então você pode podar. Esses daqui são chamados a poda terciária, as podas quaternárias, primárias, porque elas pegam uns galhos somente, pegam 3 galhos, você poda aquele lá, você poda os quaternários também, você vai podando dos lados, e tirando os galhos secos, as folhas mortas, para que elas produzam mais frutos. Então, não existe, ou seja, e os galhos isolados também. Eu coloquei aqui, existe, como eu disse, existe vários tipos de poda. 3 tipos de podas eu fui estudar e vi que são necessárias e básicas. As podas, e você pode tomar para a sua vida espiritual. Nós podemos tomar para as nossas vidas espirituais. Quando Jesus diz aqui em João 15, no Evangelho de João 15 e 1 e 2, eu sou a videira verdadeira e meu pai o lavrador. Jesus estava dizendo que ele é a videira. E Deus, mesmo assim, Deus o podou. E nós, como frutos da vinha, partes dessa vinha, ramos dessa vinha, nós devemos ter o mesmo tratamento da poda de Deus. E ele diz aqui, continua, toda vara em mim, nós somos os galhos, as varas dessa vinha. Jesus estava falando para os judeus e hoje ele fala para a sua igreja. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então a função da poda nas nossas vidas não é nos matar, não é nos fazer. Existe a primeira poda, é a poda em formação. Ou seja, costuma-se fazer essa poda durante o período vegetativo da árvore. No período do inverno. Eu tinha ali também um pé de manga, coisa linda, excelente. E certa vez, todos os anos ele colocava. Muitas mangas, enchia a beira da piscina, caía dentro da água, muita manga, mas manga em excesso. Mas um ano ele não deu manga nenhuma, deu uma manga ou 2 perdidas, foi um desastre. Mas por que aconteceu isso? Eu vou dizer para vocês. Porque justamente depois do inverno, depois do período vegetativo da árvore, em que a seiva dela fica mais grossa, mais densa, ela fica mais lenta, o seu metabolismo fica mais lento, ela retrai, não produz tantas folhas porque ela está no inverno. Então você não vê a árvore no inverno começar a colocar folhas, né? Porque ela está naquele período vegetativo dela, ali segurando a seiva, para não perder força, não morrer, porque no período frio, e muitas delas, elas caem, todas as folhas ficam aquele galinho ali, né, naquela coisa feia, adequada ao clima. Então essa é a poda em formação, costuma-se podar nesse período que a planta está nesse período de dormência vegetativa, ela está dormindo, e eu fiz uma poda naquele pé de manga, justamente no período que não era para fazer, na primavera. As folhas cresceram, eu não fiz no inverno, os galhos cresceram, estavam caindo assim para o lado da piscina, sujando muito, eu tive que cortar os galhos com machado, com um serrote, sair podando, subindo, cortando por ali, e fiz uma poda errada, irmãos. Foi um desastre.
podei no tempo errado. Naquele ano, quando chega a primavera, quando chega a época dela lançar flores, brotar, dar brotos, e depois veio o agosto, o vento, aquilo tudo. Ela em dezembro, a época que ela já devia estar cheia de mangas, manguitos, né? E para começar em janeiro já temos manga, janeiro, fevereiro já temos manga. Ela não produziu nada, não teve nada, irmãos. Foi uma tristeza, não deu nada, porque eu fiz como lavrador a poda errada no momento errado. A poda em formação, ela tem que ser no período certo, no período em que o crente, a vinha do Senhor, o cristão, ele não esteja dormindo vegetativamente, ele esteja ali nessa dormência vegetativa. É por isso que muitas das vezes nós estamos numa frieza espiritual tão grande, nós estamos tão frios diante de Deus, nós não choramos, nós não oramos, nós não jejuamos, nós não buscamos a presença, nós não lemos mais a palavra diariamente. Então vem a poda nesse período vegetativo. Deus, ele nos poda para que nós venhamos a produzir mais frutos. Jesus disse, tira e limpa. Então, cada planta tem o seu período para ser aplicado, né? Os galhos quebrados, galhos secos. É sempre bom, depois dessa poda em formação, primeira poda, a gente, quando faz a poda, pegar uma canela em pó, fazer colocar na água, mexer, fazer aquele líquido de canela em pó, chegar na árvore e colocar ali na árvore. Já fiz aqui, porque se você não fizer isso, deixar os galhos cerrados, quebrados, ele vai ali entrar um fungo, entrar os bichozinhos e ele começa a roer aquilo lá e apodrece a árvore e danifica a árvore, termina matando. Então você deve, depois da poda, colocar canela com água e colocar ali na face dos galhos podados, que a canela é madeira também, e ela faz uma camada protetora para evitar os fungos entrar naquele galho. Cada vez que Deus ele nos poda, eu fico imaginando, Deus ele tem sempre o seu bálsamo para passar na gente. Você já notou? Que cada vez que você é podado, essa poda em formação que você sofre, nesse período que você está lento, sem produzir nada, né, pelos cantos, não lê mais a palavra, não chora mais, não louva mais, não quer ir mais à igreja, não quer comunhão com os irmãos, mesmo que você esteja ali, você não vai, porque você está nesse período de dormência vegetativa. O crente não pode estar dormindo vegetativamente, porque Deus ele tem uma poda de formação para as nossas vidas, para a tua vida. Então Deus, ele quando nos poda, não nos mata, ele vem com o bálsamo dele, não com a canela, com a água, como eu faço aqui nos galhos, para não evitar os fungos, as bactérias, né? Não, mas ele vem com bálsamo, com o seu óleo. A poda que Deus faz nas nossas vidas, ele não simplesmente nos poda e nos deixa chorar, nos deixa jogado, ele nos poda com carinho e coloca ali o bálsamo para que você não venha sentir tanto aquelas perdas dos galhos secos, né? Aquelas perdas das suas folhas, aquelas galhadas bonitas que muitas das vezes nós temos e a gente perde tudo, vai perdendo aquilo, perde aquilo. Essas perdas estão vindo nas suas vidas, nas nossas vidas, na minha vida, que é para nós ficarmos vivos e produtivos diante daquele que nos chamou para a sua vinha. A poda reparadora, irmãos, é outro tipo de poda. Então a poda reparadora é aquela que é feita logo após grandes estragos. Logo após uma grande tempestade, aí onde nós somos quebrados. Um dia desse eu acordei aqui com um estrondo muito forte lá fora. Eu corri, eu pensava que um carro tinha batido em alguma coisa no muro e tal. E quando eu fui olhar, era um galho do pé de manga que estava voltado para o lado da rua. Ele era bem grosso assim e estava carregado de manga, irmãos. Mangas de 1,5 kg, cada manga, coisa linda do lado de fora.
e ele não aguentou o peso de tanto fruto, aquele galho grosso, tinha mais de 25, acho que mais de 25 centímetros de grossura, de espessura o galho. E ele caiu do lado de fora, ainda bem que caiu uma parte de cima do muro, mas não quebrou, e caiu do lado de fora. E aí caiu aquele mundaréu de manga, e os pedreiros estavam trabalhando ali, lá na esquina, aí viu aquele, aí correram. Quando eu cheguei na porta, eles estavam ali, eu posso pegar? Eu digo, pegue, fica à vontade. E eles pegando manga nas bacias, irmão, pegando manga até no chapéu, na camisa. Manga grande, cada manga grande, linda, e eles colocando, e eu rindo, porque aquela poda, na verdade, é uma poda reparadora, e ela ocorre depois dessas grandes tempestades, desses grandes raios que somos atingidos, depois do inverno, dessas ventanias, desses vendavais, que nós somos quebrados. Temos os nossos galhos quebrados, muitas das vezes por acidente, muitas das vezes por morte de um parente, muitas das vezes pela perda de um marido, pela perda de uma esposa, pela perda de um filho, que nós sofremos essas podas. Deus também tem um bálsamo para nos passar. Ele tem um bálsamo dele, o óleo dele, para evitar que você pegue um fungo, você morra por uma bactéria, você morra ali, você vai perder a sua vida, porque você foi podado drasticamente por alguns acidentes que ocorrem nas nossas vidas. Ninguém quer perder um filho. Ninguém quer perder um pai. Ninguém quer perder uma mãe. Ninguém quer perder. Mas quando essas podas acontecem, irmãos, Deus ele supre as nossas carências com o seu bálsamo, com a substituição. Você vê, aquele texto que eu li em Gênesis capítulo 38, fala que Judá, ele casou com a mulher, né, e gerou 3 filhos. Primogênito, Onã, o segundo, e o terceiro, Selá, o mais jovem. Casou com a mulher, com Tamar, não gerou filho, era mau aos olhos, eu não sei o que é que ele fazia, Deus o matou. O pai e a mãe desse jovem foi podado. Qual é o pai e a mãe que quer perder um filho, irmãos? Por mais ruim que ele seja. Então, o pai, Judá, e sua mãe foram podados. Sofreram a dor da perda. Amargaram a dor daquela poda violenta. Aí depois, a mulher, Onã, casa-se com ele, não quer gerar semente para o irmão, que era falecido, e Deus também não gostou, e a Bíblia diz que ele era mau aos olhos de Deus, e Deus, o Senhor, então o matou. Outra vez, Judá e a sua mulher foram podados porque perdeu o segundo filho que casou com Tamar. Olha a poda acontecendo na vida de um homem na Bíblia. Pelas perdas, pelos desastres, pelos acidentes, que ocorrem. Então a mulher, ela querendo, se disfarça, segundo a vista dele como uma prostituta, se disfarça, e ele vai lá, depois que a mulher dele também morreu, ele desce a Tímina e chega lá, encontra ela na porta da cidade, sai com ela e ela engravida. Porque ela queria cobrar, já que o sogro não deu o filho, que era a lei, ela pediu a descendência do sogro, que também podia. E o sogro a conheceu e ela ficou grávida e gerou, e depois dessa gravidez ela teve 2 filhos. Como eu disse, Deus ele não nos poda para nos matar. Quando ele nos poda, ele nos tira algo, ele nos tira para que nós venhamos a produzir mais, ser mais produtivos na sua obra, na sua vinha. Então aquela mulher teve 2 filhos, deu a Judá, que era pai e avô na verdade, 2 filhos justamente para substituir quem? E Onã, que Deus havia matado. Deus é tão bom, irmãos, que ele não nos deixa no prejuízo. Deus é tão bom com você que Deus não vai te deixar no prejuízo nesta manhã. Deus é tão bom que Deus não vai permitir que você entre em loucura, entre no peão, que você caia na decadência, na pobreza física, espiritual, material, que ele não vai permitir, mesmo após essas podas que você está passando, Deus não vai permitir que você sucumba, porque ele tem
o bálsamo de Gileade, o óleo que passa na tua vida para amenizar o teu sofrimento nesta manhã. Então, quando Deus tirou e Onã, Deus deu 2 filhos, Perez e Zerá. Crianças que dali puxaram a descendência de Jesus, irmãos. Que coisa maravilhosa. Então nós vemos, ao longo dos anos, eu tinha um amigo que sofreu um acidente de carro, e ele, nesse acidente de carro, me lembrei agora, nessa poda reparadora, que é uma poda drástica que acontece com os imprevistos, com os vendavais, com as ventanias, quebra as árvores, e Deus vai lá e nós temos que, depois dessas ventanias, podar os galhos, aparar. Eu tenho um amigo que ele perdeu, um dia desse eu encontrei com ele, ele estava bem assim, né? Ele sempre ficou um pouco meio... Ele no acidente aqui, nessa BR aqui, ele perdeu, nessa L aqui, ele perdeu a mulher e 2 filhos, perdeu a família dele todinha, era a esposa e 2 filhos, no acidente de carro. Num dia só, perdeu a mulher e 2 filhos, ele ficou sozinho. E ele entrou em coma, ficou em coma muitos dias, internado. E depois que ele saiu do coma, ele não sabia onde estava. E nem sabia o que tinha acontecido. Não sabia que tinha perdido a esposa e os 2 filhos. Ele ficou meio aéreo, meio, sabe, voando. E depois de muito tempo foi que a ficha foi caindo. Deus, na poda que ele havia sofrido, olha como Deus é maravilhoso. Na poda que ele havia sofrido, Deus permitiu que as memórias dele, né, fossem apagadas, tudo ali fosse apagado e que ele não lembrasse, e que as coisas fossem voltando assim gradativamente, aos poucos, porque Deus havia passado o bálsamo de Gileade no coração daquele jovem. Eu encontrei com ele, trabalhei com ele também, e ele é um militar, e encontrei com ele depois de muitos anos, e ele contou o fato, e casou outra vez, reconstituiu outra família. Deus reconstruiu a vida dele. Então, muitas das vezes nós passamos por essa poda em formação, ou seja, poda reparadora, depois de grandes acidentes. Aí agora nós temos a poda de limpeza e revitalização. É a última poda, são 3 podas. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda árvore em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Talvez nesta manhã você esteja passando por estes momentos de poda, né? Vários são os tipos de podas que nós podemos passar. Eu não sei qual a poda que você está passando, enfrentando. Mas ainda tem uma poda, a poda de limpeza ou revitalização. Essa poda é aquela poda que Deus faz nas nossas vidas. O agricultor, o lavrador, o Pai, o Senhor faz nas nossas vidas para que nós venhamos aumentar a nossa produção. Para que nós venhamos a nos revitalizar. Para que nós venhamos a ganhar mais ânimos, mais força, né? Para que nós venhamos a produzir frutos com excelência, irmãos. Ele não vai na copa, mas ele vai dos lados, tirando os galhos secos, tirando as folhas mortas. De vez em quando eu desço no jardim ali e vou lá, pego os galhos das orquídeas secos, corto com um alicate, vou tirando os galhos secos, e cada vez que eu tiro os galhos secos dela, ela vai produzindo mais, vai coloco adubo e vou colocando ali, e elas vão produzindo, vai ficando linda. Vou tirando as folhas secas, cortando no pé as folhas secas que eu posso cortar, e elas vão brotando, vão nascendo novas folhas. Essa é a poda de revitalização. Deus nesta manhã está nos revitalizando, nos visitando, te revitalizando com essas podas pequenas, mas necessárias, para que você venha produzir frutos, e frutos com abundância. Ou seja, é o que eu digo em Gálatas. Jesus disse: a poda do nosso Pai, o lavrador, não é para nos matar, e sim para que nós venhamos a produzir os frutos. Como eu disse, Jesus na sua vinha
Deus, na sua vinha, na sua obra, nas suas árvores, ele procura das árvores frutos. Jesus certa vez passou, vinha para Jerusalém, teve fome e entrou na cidade e viu uma figueira brava. Uma figueira, um pé de figueira, a Bíblia diz. E ele chegou lá e ele sentiu fome e foi até a figueira pegar figos para comer pela manhã. E quando chega lá, não encontrou figos na figueira. Só encontrou flores, ou seja, folhas, porque ela não dá flores, a figueira. Eu tenho uma lá embaixo, no pé de caqueira, e ela enche de frutos. Nessa época ela está com folhas, porque é a época dela colocar os frutos. E ela passa uma época que ela cai, as folhas verdes, grandes, bonitas, elas caem todas, fica só o galho, fica aquela coisa feia, parece que está morta. Só os galhos da figueira. Chega a dar até um desânimo, mas nessa época ela está ali, cheia de folhas verdes, bonitas, e geralmente vem os frutos. Jesus, quando chegou naquela figueira, viu tantas folhas nelas, ela cheia de folhas, e foi lá dizendo, com certeza ela tem frutos, e eu vou comer. Quando chegou lá, a figueira não tinha um figo, só folhas. Por isso que ele disse que era a figueira enganosa, e amaldiçoou aquela figueira, e a figueira no outro dia secou. Secou imediatamente. Quando eles voltaram, viram a figueira seca. A figueira secou literalmente. Eu me perguntava, mas que negócio? Deus amaldiçoou a figueira só porque não encontrou frutos nela. Eu ficava assim, mas eu fui estudar e fui ver, e a gente vê porque não era tempo de folhas. A figueira tem o seu tempo certo. Aquela figueira era enganosa, era brava. Ela colocou folhas, mas não colocou os frutos. Então Jesus, ele quer que além das folhas, além das flores também, nós tenhamos os frutos, irmãos. Não é só você ter a aparência, né, de piedade e negar a eficácia dela. Como diz Timóteo, é você ter a aparência e ter a piedade. Não é só você andar com a Bíblia debaixo do braço e não ter misericórdia de ninguém. É você andar com a Bíblia debaixo do braço e ser misericordioso, longânimo, bondoso, benigno, manso, ou seja, domínio próprio, cheio de paz. O cristão que não tem esses frutos, ele é cortado, irmãos, é uma figueira brava. Não adianta você ter a Bíblia aqui debaixo do braço e ir para a igreja de manhã, de tarde, de noite, ser um rato de igreja, e você não tem misericórdia de ninguém, você fala de todo mundo, você acusa todo mundo, você persegue todo mundo, você se acha melhor do que todo mundo, você sempre é mais do que todo mundo. Não, você precisa ser podado. Você precisa de uma poda. Não sei qual tipo, mas com certeza você precisa de uma poda. Jesus procura nas vinhas a uva, procura nas árvores os frutos, e procura na sua igreja os frutos também, mas frutos do Espírito, que é, aqui em Gálatas 5:22, amor, alegria, paz, longanimidade, né? Bondade, benignidade, que diz respeito ao seu caráter, à sua personalidade, né? Aquilo que você é, e a bondade é aquilo que você faz. Mansidão, domínio próprio. Não adianta você ter a Bíblia na mão, aparência, e não apresentar os frutos. Que nesta manhã, irmãos, Deus, ele possa nos alcançar pela sua infinita misericórdia. Que ele possa continuar a poda que vem fazendo nas nossas vidas. Que a poda que o lavrador, nosso Pai, ele faz, ela nunca é para nos matar, mas para nos dar vida, vida com abundância, para nos fazer renovar, para nos fazer dar frutos, para nos fazer crescer, para nos fazer alimentar as pessoas. Pode notar que as pessoas que são mais podadas, essas são as pessoas que mais alimentam as outras pessoas. O cristão que não passa por poda é um cristão cheio de folhas, cheio de galho, seco, pesado, infrutífero. Mas aquele cristão que sempre é podado, regado pelo Senhor, o dono da vinha, ele é produtivo. Ele tem os frutos do Espírito dentro dele. Gozo, bondade, longanimidade, paz, amor, domínio próprio, mansidão.
Então que neste dia, no dia de hoje, você possa ser abençoado, que nós possamos ser abençoados em nome de Jesus. Tenhamos todos um bom dia, meus amados.